Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que tenhamos aquela ambiência adequada ao estudo, vamos fazer, como sempre, a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós também pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem número 41, intitulada A Regra Áurea. A regra áurea, né? A regra esplêndida, a regra grandiosa. E Emmanuel destaca a passagem em Mateus, narrada em Mateus, capítulo 22, versículo 39, que nos traz as palavras de Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Emmanuel comenta esta passagem. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro de magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumento mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo, em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Que belíssima página. Vamos orar? Amado Mestre, Jesus, companheiro, amigo, estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez para dar continuidade ao estudo. E pedimos, como sempre, a Tua presença, para que tenhamos a ambiência adequada ao estudo. Que o anjo guardião de cada um de nós possa nos ajudar a compreender, a intuir todos os ensinamentos que receberemos hoje, pois assim tem sido a cada encontro. Sempre muito a aprender. Que hoje, Senhor, não seja diferente e que possamos levar para a nossa vida diária todo esse aprendizado. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, abençoando os nossos lares, os nossos afetos, graças a Deus.
Então, vamos dar continuidade ao estudo, fazendo, como de hábito, aquele retrocesso para nos situarmos na história, relembrarmos, né, onde paramos. Eu tenho aqui as minhas anotações. Então, vamos lá. No nosso estudo anterior, nós estávamos lá com Cláudio Lísias, o tribuno romano que havia feito a prisão de Paulo. Então ele ficou sensibilizado. Nós estamos naquela parte em que ele ficou sensibilizado com o discurso de Paulo, pois havia recebido, essa é uma informação que Emmanuel nos traz no relato, pois ele havia recebido benefícios daquele Cristo exaltado por Paulo no discurso. E Cláudio Lísio então chamou outro tribuno para auxiliá-lo. O nome dele era Zelfos. Enquanto Paulo discursava e falava em Jesus, a multidão se agitou furiosa, transformando o momento em um momento gravíssimo. A coisa ficou séria mesmo. E Zelfos mandou então recolher Paulo, para que ele não fosse agredido, né? E levou para Torre Antônia, para protegê-lo mesmo. Na cela, ele foi desconsiderado pelos soldados, pelos guardas, né? Estava todo ensanguentado e, mesmo assim, foi amarrado a uma grossa coluna. E ele pressentiu a intenção deles. Paulo reclamou a atitude dos soldados, alegando que nada fizera. Eu não fiz nada. Por que vocês estão fazendo isso? Não fazia sentido mesmo, né? Debocharam dele, mas Paulo replicou, falando que os soldados desconheciam as leis e que recebiam salário injustamente por isso. Como que eles, soldados, não conheciam as leis? E começou a falar de um jeito que calou, fez com que os soldados parassem, né? Eles perceberam que Paulo conhecia as leis e foram tomados de assombro. Ficaram realmente assombrados com o que Paulo falou, né? E Zelfos então foi chamado e ficou espantado quando Paulo lhe disse que era romano e resolveu mudar o tratamento dedicado a Paulo. Depois, conversando com Cláudio Lísias, soube que Paulo havia dito para Cláudio Lísias que era judeu. Mas, apesar de Zelfos concluir, então, com isso, que Paulo era um mentiroso vulgar, Cláudio Lísias discordou. Ele percebeu que Paulo deveria possuir uma cidadania do Império. E era isso, né? Ele, nascido em Tarso, recebeu a cidadania romana. E diante dessa situação inesperada, Cláudio Lísias resolveu que seria melhor levá-lo ao Sinédrio, que recebeu a chegada de Paulo com muita satisfação, é claro, porque desde aquela época em que ele, como eles diziam, que ele desertou do judaísmo, né, quando ele abraçou o cristianismo, quando houve o encontro dele com Jesus nas portas de Damasco, desde aquela época eles já tentaram muitas vezes pegar, encarcerar e acabar, né, com Paulo. Então eles ficaram muito felizes. Agora, por que, né, Cláudio Lísias fez isso? Porque os romanos, eles não se envolviam nas questões religiosas, somente nas questões de justiça, da lei, a ordem pública, mas essa questão religiosa eles não se envolviam. Então, por isso, a questão era religiosa. Ele era judeu, resolveu, então, tinha dupla cidadania, né, vamos dizer assim. Então, Cláudio Lísias achou por bem levá-lo ao Sinédrio. E Paulo, já no cárcere, aguardando a apresentação ao tribunal dos israelitas, foi agraciado com a visita que Cláudio Lísias permitiu. Uma visita que trouxe muita alegria a ele, que era Dalila, sua irmã,
e o seu sobrinho, né, o filho dela, Estefânio. E foi um reencontro abençoado, de muita saudade, de muito abraço, de muitas lembranças, muita emoção mesmo, né? E eles puderam desfrutar desse momento juntos, momentos de muita alegria. Mas ela também foi um encontro de muita incompreensão, porque Dalila não conseguia compreender a conversão de Paulo. E ela interpretava também como ele era um desertor, né? E essa resignação dele também com aquele Jesus que só trazia, só fazia males, né? Vivia sendo preso, machucado. Então ela não conseguia entender a resignação do irmão àquele Jesus. E ela desdenhava, ela realmente desdenhava de Jesus, por isso que não o conhecia, né? Paulo, por sua vez, experimentou grande conforto com a presença da irmã e com a vivacidade do sobrinho Estefânio. E logo então foi encaminhado para o Sinédrio, onde lembrou de Estevão, impossível não lembrar, né? Entendeu que chegara a sua hora de testemunho. Lá, já abatido pelas recordações e sofrimentos, viu-se diante de uma singular coincidência. O sumo sacerdote também se chamava Ananias, mesmo nome do grande amigo que um dia ele perseguiu, tentou encontrá-lo para matar, né? Pois que ele tinha sido um conselheiro de Abigail, né? E ele culpava, então, naquela época, Ananias por ter roubado Abigail dele, né? Levado para o cristianismo. E Abigail, Ananias, então, o mesmo nome. E ele, então, fica impressionado, né? Se aquilo seria só coincidência, né? E Paulo, depois, então, ao discursar, como sempre, impressionou a todos com seu testemunho cristão. E o sumo sacerdote gritou que ele era passível de severas reprimendas, com todas aquelas histórias. Ananias, o sumo sacerdote, ficou indignado com as coisas que ele contava. E ordenou, então, que Paulo fosse ferido na boca, já que ele falava tanto, né? Que pela boca vinham aquelas coisas, aquelas histórias que ele contava. E o apóstolo, né, Paulo, replicou serenamente para Ananias que vigiasse o coração para não cometer injustiças. Mas falou isso de forma serena, não falou brigando, nem gritando, nem nada. Só deu esse conselho, que deixou Ananias mais furioso ainda, com certeza, né? E enquanto Paulo replicava, vieram então os prepostos de Ananias com os pequenos açoites e começaram a machucá-lo, né? Ferindo Paulo nos lábios. Paulo permaneceu o tempo todo sereno, enquanto as vozes pediam rigor, pediam apedrejamento, e Paulo tentava falar, mas a confusão era imensa, era enorme, a bagunça então foi permitida por Ananias de forma deliberada, para criar caso, deixem criar tumulto, né? Que era tudo que eles queriam. E eles tentavam exterminar, eles queriam realmente exterminar Paulo, né? A qualquer preço. E o tribunal recebeu, então, com interesse de Cláudio Lísias, né? Eles perceberam o interesse de Cláudio Lísias em Paulo. E não fosse isso, Paulo teria sido morto em Jerusalém. Eles tiveram que se segurar porque perceberam que o tribuno romano, tinha algum respeito, alguma coisa ali acontecendo. Eles perceberam, né, que tinha uma preferência, um cuidado de Cláudio Lísias por Paulo. E a Ananias então atendeu o pedido que foi feito por Cláudio Lísias
e a assembleia então silenciou, todos se calaram. E diante das ofensas, Paulo, apesar de estar muito ferido e ensanguentado, ele conseguiu magnetizar a assembleia. Inclusive Ananias, eram todos sem perceber, estavam magnetizados pelas palavras de Paulo, né? Contando sobre a vida espiritual, né? Daí, quando falavam nessas coisas, pronto, voltava o tumulto. Voltou o tumulto, Cláudio Lísias se dirigiu então à assembleia, ameaçando todos aqueles que estavam exaltados. E eles se surpreenderam, porque, como eu disse antes, né, os romanos não interferiam nas questões religiosas. Mas ali Cláudio Lísias tomou a frente, né? E todos se calaram, ficaram surpresos com a reação do romano, né? E Cláudio Lísias então pediu que os trabalhos fossem encerrados ali. E Paulo foi então recolhido à Torre Antônia, né? Após o anúncio feito por Ananias de que o julgamento continuaria dali 3 dias. E ali na prisão ele foi muito bem cuidado, recebeu visita de Lucas e Timóteo, ficou receoso quanto à sua ida a Roma, mas daí lembrou, né, que havia sido avisado que iria para Roma, né, cumprir a tarefa que vinha do Altíssimo. E caído então, mais uma vez, uma espécie de sonolência, ele ouviu vozes que lhe aconselharam a se alegrar e aguardar o bom ânimo. Então isso o renovou. E recuperou as forças, e na manhã seguinte ele recebeu a visita do sobrinho, Estefânio, né? Que havia ido até lá falar com ele para contar da trama da trama dos judeus, né? Que haviam jurado exterminar Paulo. Eles estavam planejando que a próxima ida dele, né, ao tribunal, ele seria morto. E também que se precisasse matariam Cláudio Lísias também, o romano. E que havia mais de 40 comparsas prontos para executar Paulo, todos querendo vê-lo morto, né? Então Paulo pediu ao sobrinho que contasse. Só um momentinho aqui, caiu meu fone. Puxei com força, sem querer. Então pediu que o sobrinho contasse para Cláudio Lísias tudo aquilo que ele estava contando ali, e chamou um guarda para que levasse o sobrinho até o Cláudio Lísias. E nós paramos o estudo aí. Então, na página 422, para quem tem essa edição do romance, né? Página 422, o segundo parágrafo, é onde nós vamos retomar o estudo de hoje. Então, o ambiente estava pesado, né? 422, está aqui. Então, vamos lá. E Paulo tudo ouviu e, calmamente chamando o guarda, disse-lhe: peço-te conduzir este moço à presença do chefe dos tribunos para que o ouça sobre um assunto urgente. Assim, Estefânio foi levado a Cláudio Lísias, apresentando-lhe a denúncia. O arguto e nobre patrício, né, o engenhoso e nobre patrício, com um tato político que lhe caracterizava as decisões, prometeu examinar devidamente a questão, sem deixar presumir a adoção de providências definitivas para burlar a conjura, né, para burlar a conspiração, né? Agradecendo a comunicação, recomendou ao jovem o máximo cuidado nos comentários da situação, a fim de não exacerbar maiormente os ânimos partidários. Então, Cláudio Lísias estava ali com muita cautela, afinal, além de ser muito jovem, Estefânio era sobrinho
de Paulo. Então podia estar agindo meio movido pelo bem-querer, né, pelos cuidados do meu tio, esse tipo de coisa. Então Cláudio Lísias achou melhor não se envolver tanto, não levar tão a sério aquilo que o menino havia contado a ele, né? Na solidão do seu gabinete, o tribuno romano pensou seriamente naquelas perspectivas sombrias. O sinédrio, na sua capacidade de intrigar, poderia promover manifestações do povo sempre versátil e agressivo, um povo sempre volúvel, né, e muito agressivo. Rabinos apaixonados podiam mobilizar facínoras e, quiçá, assassiná-lo em condições espetaculares. No entanto, a denúncia partia de um jovem, quase criança. Além disso, tratava-se de um sobrinho do prisioneiro. Teria dito a verdade ou seria mero instrumento de possível mistificação afetiva, nascida de justas preocupações da família? Ainda bem não conseguira destrinçar, né, esmiuçar as dúvidas para firmar conduta, quando alguém pediu o obséquio de uma entrevista. Desejoso de atreguar cogitações assim graves, acedeu prontamente. Então ele queria fazer uma pausa naqueles pensamentos, naquela dúvida que ele estava tendo, se levava aquela história adiante ou não, se acreditava ou deixava de acreditar. E daí veio o anúncio de que alguém queria ter uma entrevista com ele, e ele achou bom, né? Pararia um pouco. Abriu a porta luxuosa e um velhinho de semblante calmo apareceu sorridente. Cláudio Lísias alegrou-se. Era Tiago, que vinha interpor sua generosa influência em favor do grande amigo de suas edificações evangélicas. O filho de Alfeu repetiu o plano já denunciado por Estefânio minutos antes. E foi mais longe. Contou a história comovedora de Paulo de Tarso, revelando-se como testemunha imparcial de toda a sua vida e esclarecendo que o apóstolo viera à cidade por insistência de sua parte, a fim de combinarem momentosas providências atinentes à propaganda. Concluía a exposição, atenciosa, pedindo ao amigo ilustre medidas eficazes para evitar o monstruoso atentado. Maiormente apreensivo agora, o tribuno ponderou: vossas considerações são justas. Entretanto, sinto dificuldades para coordenar providências imediatas. Não será melhor aguardar que os fatos se apresentem e reagir, então, à força com força? Tiago esboçou um sorriso de dúvidas e sentenciou: sou de parecer que vossa autoridade encontre recursos urgentes. Conheço as paixões judaicas e o furor de suas manifestações. Nunca poderei esquecer o odioso fermento dos fariseus no dia do Calvário. Se receio pela sorte de Paulo, temo igualmente por vós mesmo. A multidão de Jerusalém é criminosa muitas vezes. O alerta estava dado, né? Lísias franziu a testa e refletiu longo tempo, mas, arrancando-o de sua indecisão, o velho Galileu apresentou-lhe a ideia de transferir o prisioneiro para Cesareia, tendo em vista um julgamento mais justo. A medida teria a virtude de subtrair o apóstolo do ambiente irritado de Jerusalém e faria abortar de início o plano de homicídio. Além disso, o tribuno permaneceria salvo de suspeitas injustas, mantendo íntegras as tradições de respeito acerca do seu nome, né, em torno de seu nome, por parte dos judeus malevolentes e ingratos. O feito seria conhecido apenas dos mais íntimos, e o patrício designaria uma escolta de soldados corajosos para acompanhar o prisioneiro, devendo sair de Jerusalém depois da meia-noite. Então, essa saída à noite era estratégica, né? Para que ninguém
visse, não criassem tumulto, né? Desculpem. E realmente a ideia de Tiago foi preciosa, que afastava o Paulo daquele ambiente de Jerusalém. Não que não fosse algo parecido na Cesareia, né? Mas pelo menos daquela questão da denúncia do homicídio, né? Que teria aqueles 40 homens prontos para matá-lo, então protegeriam Paulo, né? Mandando ele para Cesareia. Cláudio Lísias considerou a excelência das sugestões e prometeu pô-las em prática nessa mesma noite. Logo que Tiago se despediu, o romano chamou 2 auxiliares de confiança e deu as primeiras ordens para a formação da escolta forte de 130 soldados, 200 arqueiros, né, aqueles que usavam arco e flecha, e 70 cavaleiros sob sua proteção. Paulo de Tarso haveria de comparecer perante o governador Félix no grande porto palestinense. Então imagina, 400 homens para guardar Paulo, para proteger Paulo. Isso mostra para a gente também, né, o poder romano. Quem dispõe de 400 para proteger uma pessoa, com certeza ele não ficou sem soldados, né? Então era um número muito grande, né? Era um poder mesmo. Alta noite, Paulo de Tarso foi chamado com grande surpresa. Cláudio Lísias explicou-lhe em poucas palavras o objetivo de sua decisão e a extensa caravana partiu em silêncio rumo a Cesareia. Dado o caráter secreto das providências tomadas, a viagem correu sem incidentes dignos de menção. Então, sem incidentes não foi dignos de menção. Ele simplesmente não comenta, eram coisas pequenas que certamente aconteceram. Apenas muitas horas depois, partiam da Torre Antônia os respectivos informes, convencendo-se os judeus com grande desapontamento da inutilidade de quaisquer represálias. Em Cesareia, o governador romano, Félix, recebeu a expedição com enorme espanto. Ele não esperava aquilo. Conhecia o renome de Paulo e não era estranho às lutas que sustentava com os irmãos de raça. Mas aquela caravana de 400 homens armados para proteger um preso era de causar admiração. Depois do primeiro interrogatório, o preposto máximo do império na província sentenciou: atento à origem judaica do acusado, nada posso julgar sem ouvir o órgão competente de Jerusalém. E mandou que o sinédrio se fizesse representar na sede do governo com a maior urgência. Os israelitas estavam sumamente satisfeitos com a ordem. Tudo que os aproximava de Paulo, eles ficavam satisfeitos, né? Consequentemente, 5 dias depois da remoção do apóstolo, o próprio Ananias fizera questão de chefiar o conjunto de autoridades do Sinédrio e do Templo, que acorreram a Cesareia com os projetos mais estranhos relativamente à situação do adversário. Os velhos rabinos, conhecendo o poder da lógica e a formosura da palavra do ex-doutor de Tarso, fizeram-se acompanhar de Tertulo, uma das mais notáveis mentalidades que cooperavam no colendo sodalício, né? Naquela respeitável irmandade. Improvisado o tribunal para decidir o feito, o orador do Sinédrio teve a prioridade da palavra, usando-a em tremendas acusações contra o indiciado réu, desenhando às cores negras todas as atividades do cristianismo e terminando por pedir ao governador a entrega do acusado aos seus irmãos de raça,
a fim de ser por eles devidamente julgado. Então, toda aqui nós vemos tudo uma questão política mesmo, né? Como eu disse, os romanos não interferiam nas questões religiosas, né? Mas Cláudio Lísias interferiu. Mas, então, a questão é bem política mesmo. Continua a narrativa. Concedido ao ex-rabino o ensejo de explicar-se, Paulo começou a falar com grande serenidade. O governador, Félix, lhe observou logo os elevados dotes intelectuais, os primores dialéticos, e ouvia-lhe a argumentação com invulgar interesse, com um interesse muito incomum. Os anciãos de Jerusalém não sabiam ocultar a própria ira. Estavam furiosos, ficavam raivosos de ver Paulo falando daquele jeito. Ele falava muito bem. Se possível, teriam esquartejado o apóstolo ali mesmo. Gente, quanto ódio, não é? Tal a irritação que os assomava, a contrastar com a tranquilidade transparente da oratória e da pessoa do orador adverso. Então, enquanto eles estavam lá, raivosos, Paulo, sereno, falava tranquilo, muito calmo, e com o poder da oratória que ele tinha. O governador teve grande embaraço para pronunciar o veredito. De um lado, via os anciãos de Israel em atitude quase colérica, reclamando direitos de raça. Do outro, contemplava o apóstolo do Evangelho, calmo, imperturbável, senhor espiritual do assunto, a esclarecer todos os pontos obscuros do processo singular com a sua palavra elegante e refletida. Reconhecendo o extremo valor daquele homem franzino e envelhecido, cujos cabelos pareciam encanecidos por dolorosas e sagradas experiências, o governador Félix modificou apressadamente suas primeiras impressões e encerrou os trabalhos nestes termos. Senhores, reconheço que o processo é mais grave do que julguei à primeira vista. Neste caso, resolvo adiar a sentença definitiva até que o tribuno Cláudio Lísias seja convenientemente ouvido. Os anciãos morderam os lábios. Debalde, em vão, o sumo sacerdote solicitou o ponto de vista e a grande assembleia dissolveu-se, com imenso pesar dos israelitas constrangidos a regressar, extremamente desapontados. Félix, entretanto, passou a considerar o prisioneiro com maior deferência. No dia seguinte, foi visitá-lo, concedendo-lhe permissão para receber os amigos na sala do expediente. Percebendo que Paulo gozava de grande prestígio entre e perante todos os seguidores da doutrina do profeta Nazareno, imaginou desde logo tirar algum proveito da situação. Já vemos aí um jogo de interesses. Cada vez que o visitava, surpreendia-lhe maior acuidade mental, maior perspicácia mental, a interessá-lo pela sua palestra viva e palpitante de observações sábias no conceito e na experiência da vida. Certo dia, o governador abordou jeitosamente o prisma dos interesses pessoais, insinuando-lhe a vantagem de a sua libertação, de maneira a atender às aspirações da comunidade cristã a quem prestava tanto relevo. Paulo, porém, observou resoluto: não sou tanto de vossa opinião. Sempre considerei que a primeira virtude do cristão é estar pronto para obedecer à vontade de Deus em qualquer parte. Certo, não estou detido à revelia de sua assistência e proteção, e desta forma acredito que Jesus julga melhor conservar-me prisioneiro nos dias que correm. Servi-lo-ei, pois, como se estivesse em plena liberdade do corpo. Entretanto, continuou Félix,
sem coragem para ferir diretamente o ponto. Vossa independência não seria coisa muito difícil. Como assim? Não tendes amigos ricos e influentes em todos os recantos provinciais? Interrogou o preposto governamental de maneira ambígua, de maneira duvidosa. Que desejais dizer com isso? Perguntou o apóstolo por sua vez. Creio que se conseguisses o dinheiro suficiente para atender os interesses pessoais de quantos hajam de funcionar no processo, estarias completamente livre da ação da justiça dentro de poucos dias. Então nós temos aqui o governador Félix tentando subornar Paulo de Tarso. Isso é suborno, né? Paulo compreendeu as insinuações mal veladas e nobremente revidou. Percebo agora. Falais de uma justiça condicionada ao capricho criminoso dos homens. Essa justiça não me interessa. Ser-me-á preferível conhecer a morte no cárcere a servir de obstáculo à redenção espiritual do mais humilde dos funcionários de Cesareia. Dar-lhes dinheiro em troca de uma independência ilícita seria habituá-los ao apego dos bens que lhes não pertencem. Minha atividade seria, então, um esforço reconhecidamente perverso. Além do mais, quando temos a consciência pura, ninguém nos pode tolher a liberdade. E eu me sinto aqui tão livre como lá fora, na praça pública. O governador, imagina ouvindo isso tudo, hein? O governador recebeu a observação franca e áspera, disfarçando o seu enleio, o seu embaraço, né? Ele ficou bem embaraçado, constrangido, né? A lição, porém, comentado entre os amigos mais íntimos, a privilegiar... Não, desculpa, eu pulei aqui. A lição humilhava-o duramente e, desde então, desinteressou-se da causa. Já viu que não ia conseguir ganhar nada ali, né? Tirar nenhum proveito daquilo, então deixou para lá. Já havia, porém, comentado entre os amigos mais íntimos a privilegiada inteligência do prisioneiro de Cesareia, e daí a dias sua jovem esposa, Drusila, manifestava-lhe o desejo de conhecer e ouvir o apóstolo. A seu malgrado, não podendo esquivar-se, acabou por levá-la à presença do ex-rabi. Judia de origem, então temos aí a esposa do governador, judia. Drusila, acho que é Drusila. Eu vou falar Drusila. Vocês me corrijam aí depois se descobrirem se é latim, origem latina, ou acho que é, ou grega, não sei, eu não saberia. Como não tem nenhum acento, vou falar Drusila. Judia de origem, Drusila não se contentou, qual fizera o marido, com simples indagações superficiais. Desejosa de sondar-lhe as ideias mais profundas, pediu-lhe um comentário geral da nova doutrina que o esposara e procurava difundir. Perante destacadas figuras da corte provincial, o valoroso apóstolo dos gentios fez brilhante panegírico, desculpem, nunca ouvi essa palavra. É um discurso, né? Um brilhante discurso panegírico do Evangelho. Então ele fez um brilhante discurso do Evangelho, ressaltando a inovidável exemplificação do Cristo e os deveres de proselitismo, né, da doutrinação, do apostolado, que repontava de todos os recantos do mundo. Quer dizer, o cristianismo já estava se espalhando, né, espalhando muito.
E aqui nós continuamos, né? A maioria dos ouvintes escutava-o com evidentes mostras de interesse, mas quando ele começou a falar da ressurreição e dos deveres do homem em face das responsabilidades no mundo espiritual, o governador fez-se pálido e interrompeu a pregação. Por hoje basta, disse com autoridade. Meus familiares poderão ouvir-nos de outra feita, se lhes aprouver, pois quanto a mim não creio na existência de Deus. Paulo de Tarso recebeu a observação com serenidade e respondeu com benevolência. Agradeço a delicadeza de vossa declaração, e todavia, senhor governador, ouso encarecer-vos a necessidade de ponderar o assunto, porque quando um homem afirma não aceitar a paternidade do Todo-Poderoso, é que, em regra, se arreceia, né? Ele teme o julgamento de Deus. Então, aqui nós temos, ele deu a dele, né? É Paulo de Tarso sendo Paulo de Tarso. Félix lançou-lhe um olhar raivoso e retirou-se com os seus, prometendo a si próprio deixar o prisioneiro entregue à sua sorte. Ele não ia mover um palito para ajudar Paulo de Tarso, que as coisas seguissem como o Sinédrio quisesse que seguisse. À vista disso, embora respeitado pela franqueza e lealdade, Paulo houve de amargar 2 anos de reclusão em Cesareia, tempo esse aproveitado em relações constantes com as suas igrejas bem-amadas. Inumeráveis mensagens iam e vinham, trazendo consultas e levando pareceres e instruções. Então, enquanto ele ficou 2 anos, gente, 2 anos preso na Cesareia. Então, as muitas cartas, né? Então, elas foram depois reveladas no Novo Testamento, né? Então, ele lá na prisão, ele mandava as cartas, levando pareceres, dando instruções, né? Recebendo os relatos das igrejas. Então, havia uma grande comunicação. A esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo-o deste trabalho, que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. Então, ele pediu a Lucas que o fizesse. E Lucas, vemos aí no Novo Testamento, o fez lindamente, né? Terminadas as anotações evangélicas, o espírito dinâmico do apóstolo da gentilidade encareceu, né, recomendou a necessidade de um trabalho que fixasse as atividades apostólicas logo após a partida do Cristo, para que o mundo conhecesse as gloriosas revelações do Pentecostes, e assim se originou o magnífico relatório de Lucas, que é Atos dos Apóstolos, né, onde nós vamos encontrar a vida lá de Paulo de Tarso, né, muito material sobre Paulo de Tarso. Não obstante a condição do prisioneiro, o convertido de Damasco não relaxou o trabalho um só dia, valendo-se de todos os recursos ao seu alcance, em favor da difusão da Boa Nova. O tempo corria célere, o tempo corria rápido. Os israelitas, no entanto, nunca desistiram do primitivo plano de eliminar o valoroso campeão das verdades do céu. O governador foi abordado várias vezes sobre a oportunidade de reenviar o encarcerado a Jerusalém. Entretanto, eles queriam realmente exterminar, né? Então, sempre que podiam ir lá no governador, tentavam mudar as coisas, para que pudessem levá-lo para Jerusalém. Entretanto, ao lembrar-se de Paulo, a consciência lhe vacilava. Além do que por si mesmo observara, ouvira o tribuno Cláudio Lisas,
que lhe falara do ex-rabino com indisfarçável respeito. Mas por medo dos poderes sobrenaturais atribuídos ao apóstolo, as histórias que ele ouviu, né, ele já ficou com medo dos poderes sobrenaturais de Paulo, que por dedicação aos seus deveres de administrador. Então, ele, mais pelo medo do que pela dedicação aos deveres, ele resistiu a todas as investidas dos judeus, mantendo-se firme no propósito de custodiar o acusado até que surgisse o ensejo, né, a oportunidade de um julgamento mais ponderado. 2 anos de prisão contava a folha corrida do grande amigo dos gentios. Uma ordem imperial transferira Félix para a administração de outra província. Então ele saiu de Cesareia, né? Sem esquecer a mágoa que a franqueza de Paulo lhe causara, fez questão de abandoná-lo à própria sorte. Então você agiu assim comigo, não aceitou meu suborno, então pronto, fica aí. E foi cuidar da vida dele, foi transferido, deixou ele à própria sorte. O novo governador, Pórcios Festus, chegou a Cesareia em meio de ruidosas manifestações populares. Jerusalém não queria esquivar-se a homenagens políticas e, tão logo assumir o poder, o líder patrício foi visitar a grande cidade dos rabinos. O Sinédrio aproveitou o ensejo para requisitar instantaneamente o velho inimigo de tantos anos. Um grupo de doutores da lei antiga buscou avistar-se cerimoniosamente com o generoso romano, solicitando a restituição do prisioneiro para julgamento no tribunal religioso. Festus recebeu a comissão cavalheirescamente e mostrou-se inclinado a atender, mas prudente por índole e por dever do cargo, declarou que preferia solucionar a questão em Cesareia, onde se lhe facultava conhecer o assunto com os detalhes imprescindíveis. Para esse fim, convidava os rabinos a acompanhá-lo no seu regresso. Os israelitas exultaram de contentamento. Espalharam-se os mais sinistros projetos para a recepção do apóstolo em Jerusalém. O governador ali ficou 10 dias, mas antes de regressasse, alguém se encaminhava a Cesareia de coração oprimido e ansioso. Era Lucas, que, esforçado e solícito, propunha-se informar o prisioneiro de todas as singulares ocorrências. Paulo de Tarso ouvia-o com atenção e serenidade, mas quando o companheiro passou a relatar os planos do Sinédrio, o amigo do gentilismo fez-se pálido. Estava definitivamente assentado que o trânsfuga seria crucificado, como o divino mestre, no mesmo local da caveira, né, lá no Gólgota. Havia preparativos para encenar fielmente, olha o que eles queriam fazer com Paulo. Havia preparativos para encenar fielmente o drama do Calvário. O acusado carregaria a cruz até lá, arrostando os sarcasmos da populaça, e havia até quem falasse no sacrifício de 2 ladrões, para que se repetissem todos os detalhes característicos do martírio do carpinteiro. Eles tinham tudo planejado, altos detalhes, né? Eles queriam, além de exterminar com ele, exterminar humilhando. Poucas vezes o apóstolo manifestara tamanha impressão de espanto. Por fim, acrimonioso e enérgico, exclamou: tenho experimentado açoites, apedrejamentos e insultos por toda parte, mas de todas as perseguições e provações, esta é a mais absurda. O próprio médico não sabia como interpretar esse conceito quando o ex-rabino prosseguiu. Temos de evitar isso,
por todos os meios ao nosso alcance. Como encarar essa deliberação extravagante de repetir a cena do Calvário? Qual o discípulo que teria a coragem de submeter-se a essa falsa paródia com a ideia mesquinha de atingir o plano do Mestre no testemunho aos homens? O Sinédrio está enganado. Ninguém no mundo logrará um Calvário igual ao do Cristo. Sabemos que em Roma os cristãos começam a morrer no sacrifício, tomados por escravos misérrimos. Os poderes perversos do mundo desencadeiam a tempestade de ignomínias sobre a fronte dos seguidores do Evangelho. Se eu tiver de testificar de Jesus, falo-ei em Roma. Saberei morrer junto dos companheiros, como um homem comum e pecador, mas não me submeterei ao papel de falso imitador do Messias prometido. Desta maneira, já que o processo vai ser novamente debatido pelo novo governador, apelarei para César. Pronto, está aqui, decidido, se precisar, vou ser romano. Por enquanto estou aceitando o julgamento judeu, mas se precisar, apelarei a César. O médico fez um gesto de assombro. Como a maioria dos cristãos eminentes de todas as épocas, Lucas não conseguia compreender aquele gesto, interpretado, à primeira vista, como negativa de testemunho. Entretanto, objetou com certa hesitação, Jesus não recorreu para as altas autoridades no sacrifício da cruz, e eu receio que os discípulos não saibam interpretar tua atitude como convém. Então, aqui vemos a resposta que Paulo vai dar a Lucas. Discordo de ti, respondeu Paulo, resoluto. Se as comunidades cristãs não puderem compreender minha resolução, prefiro passar a seus olhos como pedante desatento, nesta hora singular de minha vida. Sou pecador e devo desprezar o elogio dos homens. Se me condenarem, não estarão em erro. Sou imperfeito e preciso testemunhar nessa condição verdadeira de minha vida. De outro modo, seria perturbar minha consciência, provocando um falso apreço humano. Então ele não via honra. Ele não enxergava honra alguma em repetir o acontecido a Jesus, pois ele não era Jesus. Ele era um pecador. E aquele que olhasse para ele e dissesse que ele estava em erro mesmo. Muito impressionado, Lucas guardou a lição inesquecível. 3 dias depois dessa entrevista, o governador regressava à sede do governo provincial, acompanhado de numeroso numeroso cortejo de israelitas dispostos a conseguir a entrega do famoso prisioneiro. Eles queriam a entrega do prisioneiro. Pórcio Festus, com a serenidade que lhe marcava as atitudes políticas, procurou conhecer imediatamente a situação. Reviu o processo meticulosamente, inteirando-se dos títulos de cidadania romana do acusado, de acordo com a legislação em vigor. E, notando a insistência dos rabinos, que denotavam enorme ansiedade pela solução do assunto, convocou uma reunião para novo exame das declarações do acusado, no intuito de satisfazer a política regional de Jerusalém. O convertido de Damasco, alquebrado de corpo, mas sempre revigorado de espírito, compareceu à Assembleia sob os olhares rancorosos dos irmãos de raça, que pleiteavam sua remoção a todo custo. O tribunal de Cesareia atraía grande multidão, ansiosa de conhecer o novo julgamento. Discutiam os israelitas, os cristãos comentavam os debates em atitude defensiva. Mais de uma vez, Pórcio Festus foi obrigado a levantar a voz, reclamando atenção e silêncio. Sempre que tinham
esses julgamentos, os israelitas eles se exaltavam, né? Abertos os trabalhos da Assembleia Singular, o governador interrogou o acusado com energia cheia de nobreza. Paulo de Tarso, entretanto, respondeu a todas as arguições com a serenidade que lhe era peculiar. Não obstante a manifesta animosidade dos judeus, declarou que em nada os havia ofendido e não se recordava de qualquer ato de sua vida no qual houvesse atacado o templo de Jerusalém ou as leis de César. Festus percebeu que tratava com um espírito culto e eminente, né? Alguém elevado, né? E que não seria tão fácil entregá-lo ao sinédrio conforme julgara a princípio. Alguns rabinos haviam insistido para que ordenasse a remoção para Jerusalém, pura e simplesmente a revelia de quaisquer preceitos legais. O governador não hesitaria neste particular, fazendo valer sua influência política, mas não quis praticar um ato arbitrário antes de conhecer as qualidades morais do homem focalizado pelas intrigas judaicas. No íntimo, considerava que, se tratasse de uma personagem vulgar, poderia entregá-lo sem receio à autoridade tirânica do sinédrio, que certo o liquidaria, mas outro tanto não aconteceria caso verificasse nobreza e inteligência no prisioneiro, porquanto, com seu acurado senso político, não desejava adquirir um inimigo capaz de prejudicá-lo a qualquer tempo. Tendo reconhecido os altos dotes intelectuais e morais do apóstolo, modificou inteiramente a sua atitude. Passou logo a considerar com mais severidade o interlocutor, chegando à conclusão de que seria crime agir com parcialidade no feito. Além da cultura que o acusado exibia, tratava-se de um cidadão romano, por títulos legitimamente adquiridos. Formulando novas conjecturas, novas suposições, e com imensa surpresa para os representantes confiados do sinédrio, Pórcio Festus perguntou ao prisioneiro se consentia em voltar a Jerusalém, a fim de lá ser julgado perante ele próprio pelo tribunal religioso de sua raça. Paulo de Tarso, compreendendo a cilada dos israelitas, replicou tranquilamente, enchendo a assembleia de assombro: Senhor governador, estou diante do tribunal de César, a fim de ser definitivamente julgado. Há mais de 2 anos espero a decisão de um processo que não posso compreender. Como sabeis, a ninguém ofendi. Minha prisão derivou tão só das intrigas religiosas de Jerusalém. Desafio neste particular o conceito dos mais exigentes. Se pratiquei algum ato indigno, peço eu mesmo a sentença de morte. Convocado a novo julgamento, acreditei tivesseis a coragem necessária para romper com as aspirações inferiores do sinédrio, fazendo justiça à vossa longanimidade de administrador consciencioso e reto. Continuo confiando na vossa autoridade, na vossa imparcialidade, isenta de favor, que ninguém poderá exigir dos vossos encargos honrosos e delicados. Examinai detidamente as acusações que me retêm no cárcere de Cesareia. Verificareis que nenhum poder provincial poderá entregar-me à tirania de Jerusalém. A tirania de Jerusalém. Reconhecendo essa valiosa circunstância e invocando os meus títulos, embora creia sinceramente em vossas deliberações sábias e justas, apelo desde já para César. Então, aqui nós vamos fazer a nossa pausa e aguardaremos o desfecho dessas palavras tão firmes e diretas que Paulo dirigiu ao governador. E vamos ver
depois, no próximo encontro, como segue a história. Vamos orar? Mestre amado, encerramos aqui, Senhor, o estudo de hoje, onde nos aprofundamos mais uma vez nas narrativas feitas por Emmanuel sobre todo o caminho percorrido por Paulo de Tarso. As intrigas, a serenidade que ele finalmente alcançou, aquela paz que ele tanto buscava e que agora o acompanha nos momentos mais críticos. Que possamos, Senhor, nós também encontrarmos um dia essa serenidade e sabemos que virá de Ti, virá da compreensão do Evangelho e da vivência do Evangelho. Senhor, sê conosco nesses dias que nos separam de nosso próximo encontro. Que a Tua presença constante entre nós nos encha de paz, de tranquilidade e de amor. Que assim possa ser, com a graça de Deus. Então, amigos queridos, nós nos encontraremos aqui novamente na próxima semana, se Deus quiser, para dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão. Que a paz de Jesus esteja com todos nós.